nossos corações. Hoje nós vamos falar, naquelas palestras bibliográficas, vamos falar sobre a vida e a obra de Bezerra de Menezes. Eu queria levantar a mão para mim, quem não conhece, não sabe quem é Bezerra de Menezes. Quase todo mundo sabe, pois quem já sabe vai ouvir tudo de novo, mas nunca é demais, né? E a senhora hoje vai voltar para casa com um tesouro, sabendo quem é Bezerra de Menezes. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu em 29 de agosto de 1831, num vilarejo que chamava Riacho do Sangue, onde hoje é a cidade de Jaguaretama, no Ceará, cearense. Seu pai, Antônio Bezerra de Menezes, era um capitão das antigas milícias e tenente-coronel da Guarda Municipal. Era um homem de muitas posses, ele veio de uma família muito bem de situação financeira. O pai dele era um homem muito íntegro, muito correto, muito honesto, possuía um coração caridoso demais, e ele era envolvido com política. E esses dois fatos, política, três na verdade, política, posses e caridade, um coração muito bondoso, fez com que ao longo do tempo ele fosse perdendo tudo. Porque todo mundo que ia atrás dele pedindo alguma ajuda, ele cedia. E aí veio os aproveitadores, inclusive da família dele. E pela questão política também, muitas pessoas o procuravam e ele sempre ajudava. Com isso ele foi perdendo suas posses, até chegar ao ponto de se endividar para ajudar os outros. Chegou um momento em que ele estava devendo tudo que tinha e chegou a procurar os seus credores para oferecer a propriedade em troca da dívida. Como ele era um homem muito bom e o credor também um homem muito bom, não quis pegar a propriedade. Não, você vai me pagando conforme pode, conforme der. Mas a partir daí o pai dele passou a trabalhar para pagar dívidas, então a situação da família mudou. Com 7 anos de idade, Bezerra entrou para a escola. E ele tinha uma inteligência muito acima da média. Aprendia muito rápido. Em 10 meses, ele aprendeu tudo o que teria que aprender nos primeiros anos, nos primeiros anos da escola. Ele aprendeu em 10 meses. Naquela época era um pouco diferente, Então o professor que então o cara que aprendeu tudo, em 10 meses já foi passado adiante. Por motivos políticos e de perseguição, a família dele precisou se mudar às pressas para o Rio Grande do Norte. O avô dele foi assassinado, se envolveu em muitas confusões de política. E com medo de sofrer o mesmo, o pai juntou toda a família e foi embora para o Rio Grande do Norte. Ele continuou estudando lá no Rio Grande do Norte. Com 11 anos de idade, ele entra no curso de Humanidades, na época que corresponde ao 2º grau hoje. E aos 13, ele já substituía o professor nas aulas de latim, quando o professor se ausentava. Com 17 anos, ele tem o sonho de fazer medicina e com a ajuda de alguns familiares, todo mundo deu um pouquinho lá de dinheiro, ele consegue ir para o Rio de Janeiro para estudar medicina, que era o seu grande sonho. No Rio de Janeiro ele precisa trabalhar para se manter lá estudando, porque o pai já não tinha mais as posses, não tinha recurso para ele continuar estudando. Então ele passa a dar aulas particulares de filosofia, de matemática, mas ele estuda com muita dedicação. Ele era muito aplicado. E por conta disso ele acaba atraindo respeito dos colegas, dos professores, para si. Teve um caso interessante que foi um momento em que ele ficou meio desesperado, que apesar de ter muita fé, uma pessoa de muita fé, ele ficou meio desesperado porque as contas estavam chegando, ele não ia ter como pagar as contas ali mais urgentes, com medo de não conseguir realizar esse sonho, e ele faz uma prece, pede auxílio, e algum tempo depois bate na porta dele uma pessoa
querendo contratar aulas particulares de matemática. Ele combina com um aluno de dar as aulas dali em diante e o aluno quer então pagar antecipado pelas aulas. Ele não quer aceitar, falou, não, me paga depois, mas o aluno falou, não, se eu pagar depois eu corro risco de gastar o dinheiro, gastar o dinheiro da mesada que o pai me deu, então eu prefiro já pagar. E ele recebe então adiantado por essas aulas. E esse aluno nunca apareceu para fazer as aulas. Nunca mais viu, não sabe nem quem é. Providência divina, né, gente? Tem muitas histórias assim. Ele se formou em 1856, aos 25 anos de idade. 1856. Em 1857, um ano depois, vocês lembram desse ano? O que aconteceu nesse ano? 1857, Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos. Um ano depois, em 58, com a ajuda de um professor que era cirurgião no Exército, Bezerra foi nomeado assistente cirurgião tenente do Exército. Então ele passa a ser um médico militar. Nesse mesmo ano ele se casa com Maria Cândida de Lacerda, com quem teve 2 filhos. 2 anos depois ele foi eleito vereador pelo Partido Liberal. Só que ele teve um problema com a candidatura dele. Ele teve a sua eleição impugnada sob a alegação de ser um médico militar, né? Então ele não poderia se candidatar. E ele opta por se afastar então do Exército, abre mão de uma carreira que era, né, mais tranquila, segura, por um bem maior que ele acreditava. O partido dele precisava ter maior número de representantes na Câmara, então ele resolve deixar o Exército e se tornar vereador. 5 anos depois dele ter se casado, em 1863, a sua esposa faleceu, deixando ele com os dois filhinhos, um casal de filhos, 3 e 1 ano. Ele fica bem perdido, né, com essa perda, e a cunhada acaba indo morar na casa de Bezerra para ajudar a educar as crianças, cuidar das crianças. 2 anos mais tarde, ele se casou com a cunhada. Juntou o útil ao agradável. Com essa segunda esposa, ele teve mais 7 filhos. 7 filhos. Ele deixou registrado uma fala sobre o amor que dá para a gente entender que o grande amor da vida dele foi a primeira esposa, né, que morreu muito jovem. E eu trouxe para vocês o que ele disse aqui. O amor, meu amigo, o amor é uma chispa de luz eterna que penetra a nossa alma e nela grava o cunho das coisas imperecíveis. Pode o que amou não ter possuído a pessoa amada e, por exigência da natureza, afeiçoar-se a outra pessoa. Amor, porém, nunca mais sentirá se de fato amou da primeira vez, se não tomou por amor um sentimento transitório. Então, com essa fala dele, a gente chega à conclusão, né? Ele amou a Maria Cândida e a outra Cândida Augusta, uma necessidade, né? Um homem sozinho, 2 filhos. Em 1867, ele foi eleito deputado geral, que corresponde hoje ao deputado federal, né, pelo estado do Rio de Janeiro. Depois foi senador. Enquanto político, ele teve o seu nome envolvido em algumas mentiras, algumas injúrias, né, que faz parte, né, mas ele acabou dando provas da sua pureza, da sua honestidade, quando ele abandonou a vida pública e passou a dedicar aos pobres, aos necessitados, aos excluídos. Foi também empreendedor, né? Como empreendedor, ele criou as companhias de estrada de ferro, né, que liga Macaé a Campos. Foi uma obra importantíssima da região, obras de arquitetura. E quando a gente vê a história assim, de Bezerra de Menezes, fala, não é possível, o dia dele tinha mais do que 24 horas. Né? De tanta coisa que ele fez. Foi escritor, escreveu vários livros de política, livros de biografias.
Aí nessa época, em 1875, o Dr. Joaquim Carlos Travassos havia feito a primeira tradução para o português do Livro dos Espíritos. Quase 20 anos, depois, quase 20 anos depois de Allan Kardec lançar o Livro dos Espíritos, teve a primeira tradução para o português. E esse Dr. Joaquim Carlos Travassos era amigo de Bezerra de Menezes e entrega para ele um Livro dos Espíritos em português, um exemplar. Bezerra pega aquele livro, põe embaixo do braço, na hora de ir embora, ele entra naquele bonde que naquela época era puxado por burro, levava 1 hora do trabalho até a casa dele. Ele meio entediado, na viagem, e ele pensou, mas Deus, provavelmente eu não vou para o inferno só por ler esse livro, E ele resolve ler durante a viagem. E aí tem os relatos que ele diz que nunca tinha pegado aquela obra, era nova para ele, mas tudo que ele lia ali era muito normal para ele, como se ele já tivesse lido, como se ele já conhecesse. Está lendo algo que já sabe. Ele chega a dizer que ele era espírita de nascença, que ele já tinha todo esse conhecimento. A partir daí ele passa a estudar as obras de Allan Kardec. Por 11 anos ele se dedica ao estudo das obras, até que em 16 de agosto de 1886, num auditório com cerca de 2.000 pessoas, as mais influentes, as mais poderosas do Rio de Janeiro, as pessoas estão ali para ouvir o doutor Bezerra de Menezes, que era um médico respeitado, que era um político respeitado, um empreendedor de sucesso, e Bezerra proclama em alto e bom som que havia se convertido ao Espiritismo. Ele tinha 55 anos nessa ocasião. Eu trouxe aqui para vocês o discurso. Imagina que era Bezerra de Menezes. Minha alma encontrou finalmente onde pousar. Posso dizer o meu credo espírita com o apoio da minha consciência e não por imposição de uma autoridade que me queira impor a fé. A moral cristã, iluminada pelos inefáveis princípios do Espiritismo, não pode deixar de modificar para melhor aquele que a procura, não por dever, mas por saber que nela encontrará a paz de espírito. Não sou, por minha fraqueza, capaz de analisar o que esta santa doutrina pode fazer pelo coração humano. Também não quero fazer qualquer julgamento para não incorrer no orgulho ou em falsa modéstia. Mas posso afirmar aos senhores que já compreendo os meus deveres para com Deus e os meus semelhantes, de modo acentuadamente mais diverso do que antes de ser espírita. Ao longo da minha vida, ouço dizer que fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Mas eu pergunto aos senhores e senhoras, o que é a verdade? Pôncio Pilatos indagou a Jesus, diga, rei dos judeus, o que é a verdade? O mestre, humilde e silenciosamente, abaixou a cabeça. E o Espiritismo? O Espiritismo não afirma que fora do Espiritismo não há salvação. Ele diz humildemente que fora da caridade não há salvação. Esse discurso foi publicado num jornal de circulação nacional. O Brasil todo recebeu no jornal esse discurso de Bezerra de Menezes. Passado algum tempo, ele recebe uma carta do irmão, que ainda estava lá no Ceará, dizendo que ele não fazia mais parte da família, por conta da sua conversão ao Espiritismo. Isso deixou ele muito triste, muito abalado. Ele também escreveu no jornal do País, que era um jornal de Quintino Bocaiúva. Lembra desse nome das aulas de história, né? É importante a proclamação dele. Era um jornal semanal. Todos os domingos, Bezerra escrevia nesse jornal com o título O Espiritismo, Estudos Filosóficos, só que ele assinava com o pseudônimo de Max. Foram 7 anos de publicações semanais, de 1886 a 1893.
7 anos importantíssimos para a propaganda espírita no Brasil. Em 1893, todas as casas espíritas que já existiam no Brasil foram fechadas. Nesse mesmo ano, Bezerra parou de publicar no jornal. O Espiritismo, quando surgiu no Brasil, foi de uma forma meio confusa, meio bagunçada, né? Cada um entendia de uma forma, abria uma casa espírita e ia trabalhando da forma como tinha entendido, como se acreditava melhor. Né? Algumas só com as manifestações mediúnicas, outras só com tudo. Cada um tinha. Cada casa que você entrava era uma casa diferente, como se fossem centros diferentes, né? De doutrinas diferentes. Então, nessa época, que foi em 1893, desculpa, foi criada a FEB. E em 1894 foi lembrado na FEB o nome de Bezerra de Menezes como a única pessoa capaz de resolver essa questão dessa bagunça que estava na doutrina espírita no Brasil. Ele tinha 63 anos de idade e se tornou presidente da FEB com essa missão. Também escreveu vários livros, né, alguns com temas políticos. Ele escreveu um que é A Escravidão no Brasil e as medidas que convém tomá-la para extinguir a escravidão sem trazer maiores danos para a nação. Escreveu biografias de pessoas famosas, por isso que eu falo de 24 horas, parece pouco, né? Ele se destacou na medicina, na política, como escritor, como empreendedor, como líder espírita, mas foi na solidariedade, na caridade, no seu olhar de bondade para toda a humanidade, que está o maior legado de Bezerra de Menezes, onde ele deixou o maior exemplo. Ele poderia ter tido uma vida financeira condizente, né, com o posicionamento social, com todas as funções que ele tinha. Ele poderia ter tido uma vida muito confortável financeiramente, né? Mas ele preferiu usar todos os seus recursos para ajudar quem necessitava, ajudar os mais pobres. Ele só recebia consulta de quem podia pagar, mas ele atendia a todos. Tinha uma conta na farmácia que as pessoas que passavam pela consulta com Bezerra e falavam: eu não tenho dinheiro para comprar esse remédio, pode ir lá na farmácia comprar no meu nome. E a conta só crescia. São muitos necessitados, imagina. Então todo o dinheiro que ele recebia era distribuído. Tem a história do anel de formatura, né? Com certeza vocês conhecem. Uma senhora, depois de receber a receita, começa a chorar. Era a receita para a filhinha que estava doente. E ela diz: doutora, eu não tenho condições de comprar esse remédio. Eu não tenho nem comida em casa, como vou comprar esse remédio? E ele já estava com a conta na farmácia cortada. O farmacêutico era amigo dele, mas falou: olha, enquanto não pagar, não vou entregar mais nada. Então ele olha no bolso, não tem nada, olha no outro bolso, não tem mais nada, já tinha doado tudo. Aí ele vê o anel brilhando no dedo dele, né? Aquele anel de formatura, aquela pedra bonita. E ele tira o anel do dedo e entrega para a mulher. Ela vende e compra tudo que você precisa. Ela queria aceitar e a resposta dele foi: ele não terá serventia nenhuma para mim se eu não puder exercer o meu ofício com plenitude. Teve uma outra ocasião também que ele chegou em casa e tinha um dos filhos dele doente. Alguns dizem que era uma filhinha, outro um filhinho, não sei dizer. Uma das crianças estava com uma febre muito alta, a mãe preocupada, e ele chega cansado do trabalho, está lá cuidando do seu filhinho, alguém bate a porta. Era uma mãe desesperada que também estava com um filho doente em casa. A esposa dá uma olhadinha para ele, como quem diz: não dá, né? Não pode. Ele faz uma oração, fala para a esposa dele: eu vou lá cuidar do filho dela, porque Jesus já está cuidando do nosso. Ele vai. Tarde da noite ele retorna preocupado com o filho, chega e encontra a esposa e o filhinho dormindo sem nenhum sinal de febre. Sobre isso, ele deixou também registrado: um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de escolher hora
nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito qualquer lhe bater à porta. O que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito, ou achar-se fatigado, ou por ser alta da noite, mal no caminho ou no tempo, ficar longe ou no morro, e o que sobretudo pede um carro a quem não tem como pagar a receita, ou diz a quem chora à sua porta que procure outro, esse não é médico, esse é negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Bezerra fez da medicina um verdadeiro sacerdócio. Hoje é muito comum a gente ver jovens sonhando em fazer medicina. Por que você quer fazer medicina? Porque quem paga bem. É o que mais se ouve. E Bezerra fazia o que com todo o dinheiro que ele podia, verdade? Distribuir. Qual de nós será que, com um filhinho doente em casa, iria lá cuidar do filho do outro? Difícil, né? É um espírito muito iluminado mesmo. Tem uma outra história também dele, muito linda, que é a do abraço milagroso. Ele estava um dia saindo da casa espírita, onde ele estava fazendo as palestras, e no final ele é abordado por um senhor muito abatido, mal vestido, que diz para ele: doutor Bezerra, eu estou desesperado, estou desempregado, a minha família está passando necessidade. E aí Bezerra também vai bater nos bolsos, ver se acha alguma coisa, já não tinha nada para doar. E ele pede inspiração para Maria, tinha muita fé em Maria, mãe de Jesus. E a inspiração vem, e ele pergunta para o Senhor: o senhor tem fé em Maria, Maria Santíssima, mãe de Jesus? E o homem diz para ele: tenho, sim senhor, tenho muita fé. Ele falou: então vem aqui que eu vou te dar um abraço em nome de Maria. E você vai chegar na tua casa e vai devolver esse abraço para os teus filhos, para os teus familiares. Coloca uma jarra com água, faz uma oração e serve para a sua família, que Maria vai cuidar de vocês. E ele foi embora aquele dia meio triste, achando que não tinha conseguido ajudar aquele senhor, porque não deu nada de material no dinheiro. Preocupado com aquilo, se tinha realmente conseguido ajudar. Uma semana depois ele é procurado pelo mesmo homem, mas já com outro semblante, com outra postura, né, mais otimista. E o homem diz para ele: doutor Bezerra, eu vim agradecer o abraço milagroso do senhor. Naquele dia eu fiz como o senhor me indicou, abracei os meus filhos, a gente tomou a água, fez a oração, aquela água parece que alimentou a todos, a gente dormiu muito bem. E no outro dia, inspirado por Maria, eu bati numa porta pedindo emprego e consegui um emprego, inclusive um adiantamento. E as coisas estavam dando certo para ele. No começo de 1900, ele sofreu uma congestão cerebral, um AVC, e ficou prostrado na cama, né? Por alguns meses. No comecinho de 1900, ele não se levantou mais e desencarnou em abril de 1900, uns 4 meses na cama. Enquanto ele estava lá, acamado, era uma romaria de visitantes de noite. Ele não ficava sozinho um minuto. As pessoas que ele tinha ajudado, né, as famílias, iam lá, passavam o dia do lado dele, conversando. E mesmo ele deitado na cama sem falar, ficou com a fala prejudicada, sem se mover, as pessoas se sentiam muito bem de estar ao lado dele. E antes de ir embora, sempre deixavam um dinheirinho embaixo do travesseiro. Ele não tinha mais dinheiro, não tinha reserva nenhuma, parou de trabalhar, parou de receber, a família estava passando dificuldade. E as pessoas mais simples que iam lá sempre deixavam um trocadinho, uma ajuda para o Bezerra. Uma semana depois do seu desencarne, os seus amigos mais próximos criaram uma comissão que estava liderada por Quintino Bocaiúva. Quintino também era político, era jornalista, também era adepto do espiritismo. E eles promoviam concertos, eventos em favor da família de Bezerra de Menezes. Então eles nunca passaram necessidade, sempre tiveram essa ajuda, né? Arrecadavam muito dinheiro para ajudar a família. Foi recebido no plano espiritual pela sua primeira esposa, né? Seu grande amor.
e por Celina, que é o espírito iluminado que auxilia Maria, né? Maria Santíssima, Mãe de Jesus. E Celina diz que Maria o convida a subir a esferas superiores, porque ele já não tinha mais nada a aprender, né? Tudo que tinha que aprender ele já tinha aprendido, então que ele já podia subir para mundos mais evoluídos. E ele agradece, mas pede permissão para ficar aqui. E ele diz que enquanto houver um sofredor no Brasil, ele precisa estar aqui. Será que ainda tem sofredor no Brasil? Isso é uma certeza que a gente tem, que Bezerra está conosco. Em 1900 ele desencarna. Em 1904, só 4 anos depois, Eurípides Barçanufo já promovia curas, receitava, tudo intuído por Bezerra de Menezes. A mediunidade de Eurípides Barçanufo e o conhecimento de Bezerra como médico curou muita gente. 4 anos depois de desencarnar, ele já estava aqui nos ajudando. E continua trabalhando até hoje por nós, através de muitos médiuns. Tem as psicofonias, né, com o Divaldo Franco, não sei se vocês já viram, tem várias palestras do Divaldo, no final ele recebe Bezerra e dá as mensagens dele. São várias mensagens através de Chico Xavier. Teve livros, já discografias de Ivone Amaral Pereira, né, foram editados por Bezerra de Menezes. Dramas da Obsessão é um deles, Nas Telas do Infinito, outro. E no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que foi ditado por Humberto de Campos, né, psicografado por Chico, em 1938, tem uma orientação do anjo Ismael para Bezerra de Menezes antes dele encarnar no Brasil. Né, Ismael é um anjo protetor do Brasil, né? E ele dá uma missão para Bezerra. Eu vou ler aqui como está no livro para vocês. O anjo Ismael Baluta. Descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, a orientação de Ismael, de que ele venha, né, e faça o que ele realmente fez, a unificação da doutrina espírita, né, ele criou os métodos, ele que padronizou mais ou menos as casas, né, a forma de atendimento, a forma dos estudos, tudo isso ele fez na fé. E foi para isso que ele veio. Daí, algum tempo depois desse livro, nasceu. Depois desse livro, não, gente, desculpa. Algum tempo depois nasceu Bezerra de Menezes, que foi o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir essa elevada missão no Brasil. Deixa eu ver se dá tempo. Não vou falar do debate. Coloquei aqui se der tempo. Vai dar tempo. Ficou muito famoso também numa ocasião em que Bezerra estava no centro espírita e veio até a casa um rapaz que era ateu, materialista. E esse rapaz assiste toda a reunião e no final ele faz um desafio para Bezerra. Ele diz o seguinte: Bezerra, depois de te ouvir eu continuo ateu e venho convidá-lo a um debate público a fim de provar a invencibilidade do materialismo contra as pretensões do espiritismo. E aviso que levarei comigo pessoas que provam que foram enganadas por falsos médiuns e alguns experimentadores que não conseguiram provar a comunicação entre os espíritos. Espero que o Senhor Bezerra e os seus espíritos aceitem o resto. Desafio, né? E a resposta do Bezerra foi a seguinte: sim, meu irmão, aceitamos o desafio, desde que o irmão traga para o debate um infortunado que o materialismo tenha sordido moralmente.
Um malfeitor a quem a dignidade humana tenha sido devolvida. Um infeliz a quem o materialismo tenha restituído o riso, a alegria de viver. Os desesperados da alma a quem tenha sido restituído a paz do coração. Aqueles irmãos nossos que a morte levou os seus entes mais queridos e enregelados na dor, será que o materialismo acenou para eles com alguma esperança? As mulheres afortunadas ou desafortunadas, perdidas na vida, o materialismo devolveu a elas o equilíbrio, a serenidade e a paz? E aqueles que sem rumo, sem bússola na vida, que foram arrancados das portas do inferno pelo materialismo? Acontece isso, meu irmão? E as viúvas, órfãos, será que o materialismo apontou para eles a esperança também? Para que não desfalecessem de dor, de desespero, ante as cinzas do túmulo? Aquele que não perdoa foi ensinado pelo materialismo a perdoar? E os nossos semelhantes que vieram do berço, cegos, mudos, surdos, paralíticos, deformados, será que o materialismo ensinou a eles a serenidade, a resignação, para que enfrentassem com paciência, com compreensão, com justiça, o quinhão de lágrimas que a vida os reservou? Ah, amigo, se você conhece a lei da causa e efeito, a lei de reencarnação, eu lhe pergunto ainda, o suicida, aquele que tem essa ideia fixa na mente, o materialismo teria tirado de sua cabeça esse ato que é considerado o crime mais afrontoso ao Criador? O materialismo esvai-se. O materialismo não preenche a existência. O que fica é um vazio espiritual. Traga, meu irmão, um só ser desventurado que o materialismo tenha tirado do cipoal do sofrimento neste planeta de provas e expiações. E nós, espíritas, aceitaremos o resto. Não é preciso explicar que não tem, né? Humildade. Ele podia procurar uma luva bem grande que não ia encontrar essa pessoa. Ele ficou conhecido como médico dos pobres, né? E o engraçado é que ele não ficou conhecido como médico dos pobres pelas pessoas que sentiam gratidão por isso, né? Foi pelos outros médicos amigos dele que apelidaram ele como médico dos pobres como uma forma de deboche. Todos estavam enriquecendo e ele só atendia pobre e a fila não parava de crescer e tudo que ele ganhava ele doava. Então foi um apelido meio de deboche. E ele veio dizer que foi a forma mais honrosa que alguém poderia chamar. Foi conhecido também como Kardec brasileiro. O nosso Kardec. As pessoas comentam muito por que o Espiritismo nasceu na França, mas é tão forte no Brasil, né? Não é tão forte assim na França. Com certeza existe um planejamento espiritual para isso, não é à toa, porque se tivesse que ser forte na França, com certeza Bezerra de Menezes teria nascido na França. Bezerra, Euripides, Chico Xavier, ele nasceu aqui. A gente deve muita gratidão a esse espírito que não quis passar para planos superiores, poderia estar muito mais tranquilo, né, longe desse sofrimento todo, preferiu estar do nosso lado. Muita gratidão e também buscar sempre apoio de Bezerra. E como que ele pode nos ajudar? Ele foi educador, dava aulas, foi médico. Então, todas as vezes que a gente estiver passando por alguma dificuldade nesse sentido, a gente pode contar com a ajuda de Bezerra. Pedindo que fluidifique a nossa água, que envie o medicamento que a gente pedindo auxílio quando tiver algum caso de doença na família. Está aqui, está com a gente, está do nosso lado. Só não conta com ele quem não quer. Né? E a gente deve realmente muita gratidão, nós que somos espíritas, por tudo que ele fez pela doutrina espírita no Brasil. É isso, gente. Que Jesus nos abençoe hoje.